3, 2, 1, seja todo mundo bem-vindo. Vanessa, você conectou com o Brokers Digitais Brasil Doce, uma conta que não sei, você tem que eliminar essa conta. E por aí vai. Seja todo mundo bem-vindo a mais uma live de investidor digital Doce. A gente conversa aqui todo dia sobre como pode ser possível investir em apartamentos e fazerem com que eles se paguem sozinhos. Quando eu falo fazerem, é porque nós temos que conquistar, entender como movimentar algumas variáveis para fazerem com que o aluguel seja maior que a parcela do financiamento. A partir desse momento, como mínimo, né? Quando você conseguir ainda aumentar esse aluguel, seja ainda maior, cada vez maior, melhor ainda, você consegue pagar não só a parcela do financiamento, mas também todos os outros custos que eventualmente possam existir em torno a seu investimento imobiliário. E enquanto a Vanessa me pediu e solicitou novamente, eu deixo ela entrar aqui, eu vou apresentar o tema. O tema de hoje é bem conflitivo, de fato. É melhor comprar casa para morar ou para alugar? O que você acha, Vanessa, sobre isso? Olha, depende, né? Depende dos objetivos e do tamanho da visão que a pessoa tem. Pois é. Se a minha visão estiver limitada a apenas o objetivo de construir uma casa, ter a minha casa, é uma estratégia. Se eu quiser outras coisas além da minha casa, a estratégia é outra. E a gente vai falar um pouquinho sobre esses dois caminhos. Essas trilhas, né? Essas trilhas, exatamente. Não é tudo bom, não é tudo ruim. Tem prós, tem contras. Não é errado, não está tudo totalmente errado se você ir por um caminho ou por outro, mas tem que ter claro qual que é o objetivo. A gente está aqui para... quando eu vou fazer... por exemplo, eu tenho aqui um negocinho, não sei se dá para ver, eu tenho um negocinho, pelotinho. Tenho uma pelotinha, né, uma gordura aí que eu vou tirar daqui uns meses. Olha, tem prós e contras. O pró é que eu vou tirar. O contra é que para tirar tem que rasgar a pele, botar uns pontos e no longo prazo, mas vai ficar tatuagem aí, uma cicatriz. Uma cicatriz. Cicatriz. Vai ser pequena, vai ser mínima, tudo bem, mas o custo, ou seja, não é perfeito, entendeu? Tem prós e contras. Se eu opto por ter uma casa minha, eu tenho prós e contras. Se eu opto por construir patrimônio, também vou ter prós e contras. Tem que entender quais são os prós e contras dessas duas variáveis para você ter clareza do que você realmente quer. Porque quando a gente toma a decisão sem saber qual é o destino que me leva esse outro caminho aqui, você pode chegar a conquistar o seu sonho e falar: poxa, mas se eu soubesse disso aqui antes, eu poderia ter feito diferente. Se eu soubesse que dava para fazer, que dava para construir patrimônio, viver das rendas, ter liberdade financeira, indo por esse caminho aqui, com certeza eu tomaria uma estratégia um pouco diferente. Então, você falou certo. O grande problema de um desses dois caminhos é que um deles não tem como passar para o outro. Ou seja, tem um caminho que dá para pular para o outro, mas tem um desses dois caminhos, você não consegue pular para o outro, você fica meio que atrapado. Ou o custo de pular é muito alto, dói muito. Então, por isso que tem que tomar cuidado antes de você decidir. É por isso que é importante, né? É importante esse tema, porque, como o Inácio falou, eu posso ter a minha casa e eu posso ter liberdade financeira, viver das rendas desses apartamentos, e um caminho é diferente do outro. Dependendo do caminho que eu optar, eu consigo ter as duas coisas. As duas coisas, isso. Se eu escolher um caminho errado não é o errado, mas se eu escolher um determinado caminho, que vocês vão conhecer aqui, para você entender, você só vai ter uma dessas duas coisas. Vocês não vão poder ter as duas. Por isso que... Ou mais dificilmente, ou fica muito mais difícil conquistar as duas.
Não é impossível, mas fica muito mais difícil conquistar as duas. Vai demorar mais, né, para conseguir. Não só vai demorar mais, senão que vai ficar bem, realmente vai ficar bem difícil. Por isso que é importante conhecer os prós e os contras. Então, bora lá. Vamos analisar agora o próximo passo, é vantagem e desvantagem entre comprar e alugar. Então, tem muito guru ali da internet falando, olha, nossa, não compre. Eu vejo muito um reel aí que está falando de muitos corretores mostrando imagens de apartamentos, de casas bonitas, com áudio que fala mais ou menos assim. Não compre sua casa própria, porque comprar casa própria é muito caro, você fica endividado. Compre, brother, compre. Já escutou esse áudio? Não. Aparece para mim toda hora. Deve ser porque eu fico mesmo mexendo para... Cara, e assim, ó. Quando você... Vou simplificar a decisão de quando é bom negócio investir na casa própria e quando não. E a regra básica que eu utilizo para mim é a seguinte: se o aluguel da casa que eu estou querendo comprar é mais alto do que a parcela do financiamento, é melhor comprar. No contrário, o aluguel é mais alto do que a parcela do financiamento, é melhor comprar. É melhor comprar, porque você paga menos todo mês e ainda a casa é sua. Uhum. No contrário, se o aluguel da casa que você quer comprar é mais barato do que a parcela do financiamento da casa que você quer comprar, então é mais barato alugar a casa do que comprar a casa. Embora, se e só se, a sua capacidade de investimento, a sua capacidade de financiamento, você utiliza para um outro investimento aonde aconteça que o aluguel seja maior que a parcela do financiamento. Tal que esse aluguel é realmente quem está pagando o seu aluguel. E detalhe, quando você faz desse jeito, como você está com financiamento e com o aluguel faz parte da sua renda. Portanto, você fica equilibrado nas finanças. Ao olhos do banco, você é sujeito, uma pessoa que pode pegar uma segunda financiação, uma terceira e uma quarta. Ao contrário, quando você compra a casa, você pode até estar fazendo um bom investimento. Pode até estar se valorizando a casa e pode até ficar muito bom investimento. Só que vai fazer o primeiro investimento e você vai ficar amarrado nesse primeiro investimento. Por quê? Porque você está morando na sua casa, não está alugando sua casa. E como você está morando na sua casa, não tem a renda do aluguel. Você tem um passivo. O Robert Kiyosaki, que é um cara que escreveu aquele livro de Pai Rico, Pai Pobre, fala muito sobre isso. Quando você compra a sua casa, você compra um passivo. Quando você compra um apartamento, por exemplo, para investir, nós aqui falamos de apartamentos, mas poderia ser uma casa, poderia ser um local comercial, que também dá para alugar. Terreno não, porque terreno não dá para alugar, ou dificilmente daria para alugar. Mas, vamos falar de apartamento, que é o que a gente gosta de falar aqui. Quando você compra um apartamento para morar, você está morando na sua casa. Então, portanto, você tem toda a dívida da casa e o ingresso se mantém igual. E o patrimônio não se modificou. A gente vai deixar stand-by o patrimônio, só 5 minutos já volto no nosso do patrimônio, que é a valorização da casa que você mora. Por outro lado, o apartamento, você tem a dívida do apartamento, só que tem a parcela do aluguel. Se a parcela do aluguel for igual ou maior do que a parcela do financiamento, você fica cada vez mais rico. Entendeu? Talvez. Acho que vale a pena falar essa história dos dois caminhos. Vou abrir o jogo aqui. Qual caminho leva para qual caminho?
Qual caminho desses dois caminhos, casa própria ou viver das rendas, qual deles dá para você conquistar os dois e qual não dá? Tá. Então, vamos falar do caminho tradicional que todo mundo quer conquistar desde criança, que é conquistar o sonho da casa própria. Vamos comprar um terreno e construir uma casa ou simplesmente comprar um apartamento já de vez para morar, tá? E vamos supor que você paga a entrada desse apartamento parcelada, mais um pouquinho de poupança, tira o financiamento e compra um apartamento. E além disso, vamos supor que aquele financiamento você calculou que seja, você botou uma entrada um pouquinho maior e calculou para que o aluguel seja mais alto do que a parcela do seu financiamento. Tem que ainda superar outro desafio, que é a valorização da sua casa, a sua apartamento, onde que você mora. Porque, não sei vocês, mas eu gosto de morar em setores consolidados, setores que têm tudo por perto. Setores que têm metrô perto, supermercado perto, escolas perto para meus filhos, ou seja, setores que estão consolidados. Geralmente, o setor consolidado tende a ser mais caro do que um setor emergente, um setor que está se desenvolvendo ainda. Portanto, vai ser muito mais difícil que eu, com a minha entrada, conquiste que o aluguel seja maior que o financiamento. Vamos supor que conquisto isso de qualquer jeito. Ainda tem um grande problema, que o fato que, como eu comprei um setor que o valor metro quadrado já estava alto, ele vai aumentar, mas vai aumentar bem menos do que se eu comprasse um setor que está se desenvolvendo. Essa diferença entre eu morar em setores emergentes de consolidados. Pode perguntar, Vanessa. Será que as pessoas estão preocupadas com a valorização da casa que elas compram ou elas só querem sair do aluguel? Porque era legal se elas entendessem, percebessem que elas podem ganhar muita grana com a valorização do imóvel, mas aí eu fico pensando, com a sua experiência, Inácio, será que elas estão preocupadas com a valorização ou elas só querem se livrar do aluguel? Olha, não tenho como dar uma resposta clara, mas posso alucinar que a maioria das pessoas não quer saber de valorização, nem entendem disso. Eu estou só fixado uma coisa só. A sensação, sair do aluguel para ter a sensação de pertença. Esse aqui é meu teto. E aqui vem um monte de frases clássicas. São teto onde morrer, um lugar onde criar meus filhos, uma casa digna para morar. Esse papo é tão poderoso, é tão forte, está tão arraigado nas nossas veias, que um bom político sabe utilizar muito bem para ganhar eleições. Não quero entrar em política, mas estou te falando que a maioria das famílias sonham com a casa própria. E não estou em contra do sonho da casa própria, por favor. Eu estou em contra da estratégia para conquistar o sonho da casa própria. Quem diz que o primeiro é o único investimento imobiliário, teria que ser sua casa própria. Quem diz que o primeiro investimento imobiliário na minha vida tem que ser a casa própria? A casa própria tem um outro problema, Vanessa. Que você começa com uma casa, começa orçando uma casa, estou falando da classe média, tá? Não da classe baixa, em pessoas... classe média. Você começa com um apartamento pequenininho, de um quarto, e daí vem com a sua mulher, ou com, sei lá, você se projeta para se casar algum dia. Ixi, então, portanto, 2 quartos. Ah, mas tem que ter sacada. Ah, mas tem que ter isso. E daí acaba, começa com um apartamento pequenininho e quando termina de visitar decorados, você já está orçando apartamentos de 3 quartos, 2 banheiros, com sacada, uma área de lazer do prédio espetacular, bem na área de valor metro quadrado mais cara de onde que você mora. Por quê? Porque o investimento das nossas vidas é o investimento. Então, você justifica qualquer coisa.
Justifica você ficar pagando a casa o resto da sua vida também. Justifica qualquer coisa, inclusive ficar pagando a sua casa o resto da sua vida. Daí vem a clássica crítica contra o inimigo comum, o inimigo público, que são os bancos. O banco, filho da... que não... Que vai me cobrar é isso aí. O banco, filho da sua mamãe, que vai me cobrar 3 vezes o valor da casa, em juros. O banco, filho de uma boa mãe. Boa mãe, esse é um juro absurdo. E fica reclamando a vida toda reclamando. Pior ainda que está convencido que para comprar a casa própria tem que pagar a entrada à vista. E como nunca alcança, fica fazendo poupança. Na hora que dá para comprar um apartamento de 1 quarto, mas ele já ficou viajando no apartamento de 3 quartos, então ele fica fazendo poupança. Na hora que ele conquistou a poupança, foi comprar um apartamento de 3 quartos, já não vale mais 500 mil reais, agora vale 150 mil reais. Fica fazendo poupança 2, 3, 4, 5 anos a mais, já não vale mais apartamento de 3 quartos, já não vale mais 50, agora vale 1 milhão. Agora ele já tem mais 3 filhos, portanto o apartamento de 3 quartos não serve mais, ele quer uma casa, a casa sai ainda mais cara ainda, e por aí vai. Inclusive aquelas famílias que conquistam o sonho da casa própria e que ainda conseguem fazer um monte de esforços para conseguir que o aluguel seja maior que o financiamento, ainda aquelas famílias que conseguem investir em setores que a casa fica se valorizando, porque tem aquele argumento, né, que o aluguel aumenta, o financiamento diminui. Ainda aquelas famílias têm um grande problema nessa estratégia. Estou te falando do extremo da pessoa que se frustra, que não consegue, e um outro caso de uma família que consegue mesmo e se frustra por outro motivo. E é que não consegue fazer um segundo investimento. Por quê? Porque vai no banco, pede um financiamento e o banco fala, não. Você tem que voltar daqui a 15, 20, você já tem um financiamento. Mesmo aquelas famílias que não só conseguem pagar o financiamento, sino que, além disso, conseguem começar a quitar o financiamento mais rápido. Ou seja, sobra um pouquinho de dinheiro para fazer poupança, podendo investir em um apartamento, ainda fala, não, tem que voltar daqui a 15 anos. Então, a pergunta é, será que esse é o melhor caminho para conquistar o sonho da casa própria? Olha, Inácio. Será que o único caminho que eu tenho é investir agora, dar certo mesmo, e ficar guardando 15 a 20 anos, 30 anos para terminar de pagar minha casa? Imagina, uma pessoa de 25 anos tem que esperar até os 55 anos. Uma pessoa de 30 até os 60, uma pessoa de 40 até os 70. Ou seja, eu com 47, eu não tenho minha casa própria, tá? Eu alugo. Eu, Inácio Corrales, aluga. E faz pouco tempo, faz uns 8 meses, eu tive a chance de comprar minha casa. Tive a chance de comprar um terreno, construir uma casa bonita, de 1,5 milhão, 2 milhões de reais. Terreno, mais arquitetura, mais casa, mais decorado, 2 milhões. Teve a chance, poderia ter feito isso. E decidi intencionalmente, logo de falar com minha mulher, que ela era quem mais insistia para comprar a casa própria, decidi tomar um outro caminho. Decidi esperar mais 5 anos para conquistar uma segunda coisa antes da minha casa. E isso é alinhado com o que você falou no início, Vanessa, que é a resposta a essa pergunta, o que é melhor? Alugo ou casa própria? E a resposta é, vai depender dos seus objetivos. Eu perguntei para minha mulher, amor, podemos comprar a casa, podemos comprar o terreno, contratar um arquiteto, daqui a 18 meses a gente se muda para a nossa casa, conquistamos o sonho da casa própria, podemos. Incrível pensar que faz só 5 anos a gente estava quebrado. E hoje eu estou aqui com você, amor, falando que podemos fazer isso. A pergunta é se você quer, ou se nós dois queremos fazer isso. Antes de você decidirem, deixa eu te falar, e teve um papo muito parecido com esse que eu estou tendo com vocês agora. Muito parecido mesmo. Tá? Não tem certo ou errado, deixando isso claro, por favor, tá? Eu falei para ela o seguinte, a gente pode fazer isso, só que a gente, para conseguir fazer,
vamos ter que vender alguns apartamentos, ou todos os apartamentos que a gente tem, e pagar o terreno, pagar os arquitetos, construção e, sei lá, fazer o financiamento do valor tal e bora. Só que se eu morrer, ou eu acontecer qualquer coisa comigo, você vai ficar com a casa. E acabou. Não tem mais nada. Com a casa e com o carro. O carro vai ficar pago, a casa vai ficar paga, mas é isso. Para ir no mercado, para viagens, para a educação do Tomás, para roupa, para viver, não vai ter. Você vai ter que trabalhar. Você vai ter que sair na rua, sei lá por quanto tempo. Vai ter que se reinventar. Essa é a opção 1, falei para ela. Você gostou da ideia número 1? Até que gostou, só que dá um pouquinho de medo. Para que fazer uma casa desse tamanho, nesse valor? Sei lá, eu fiquei meio assim. Tudo bem. É o que ela queria, o que eu quero, é o que a gente podia. Pronto. Opção número 2. Porque cada um no seu nível, né? Mas eu com uma casa de 300 mil, estou super bem. Tá bom, mas esse é você. Entendeu? É que a gente já se coloca no lugar. Se coloca no lugar e começa a pensar soluções, entendeu? Tipo, correto. Eu iria pensar, então, para lá, mas se isso vai me custar a valorização de todos os apartamentos que eu consegui juntar até agora, e aí eu posso continuar investindo, mas eu iria pensar diferente. Cara, minha mulher poderia ter me falado, mas não vamos vender todos os apartamentos, vamos vender só um. Daí a gente não compra um terreno tão grande, não faz uma casa tão grande, vamos comprar um terreno mais menor e vamos fazer uma casa menor. Então, o que ela está me pedindo é baixar o meu nível de vida, porque aqui, onde que eu estou alugando, eu estou numa casa de 200 metros quadrados, com pátio, não tem piscina, mas tem 5 quartos e eu estou pagando aluguel. Ou seja, minha mulher estava me pedindo, para conquistar o sonho da casa própria, baixar o meu nível de vida. Para o simples fato de falar que esse teto aqui é meu. E falar mas falar para quem tu vai falar isso? Porque a gente tá ganhando o aluguel dos apartamentos, estão pagando o aluguel dessa casa, inclusive está sobrepagando, fica até sobrando dinheiro. Então, tá me pedindo que a gente baixe nosso nível de vida, amor? Por quê? Tá querendo fazer isso? Não, porque a casa é minha. Tá, mas... Então, é emocional, então é de sensações. Não é financeiro a decisão, é emocional. Totalmente emocional, Inácio. Totalmente. Se parar para pensar, é 100% emocional. É 100% emocional. Tá? Eu posso viver muito melhor pagando aluguel, e construindo patrimônio, do que se eu decidir comprar a minha casa. Às vezes, talvez, a casa que eu quero eu não vou conseguir comprar agora, ou eu vou só ter a minha casa. É totalmente emocional. Isso. Agora, vai vir um que você poderia me falar, olha, mas se eu estou alugando uma casa sei lá, eu estou pagando um aluguel. Inclusive, eu vi um reel de um corretor que eu sigo muito, admiro muito ele, é um cara super bom, acho ele super bom. E o cara falou, olha, eu estou alugando uma casa, que é essa casa aqui, em Goiânia, não sei o que e tal, uma casa bem bonita, eu estou pagando de aluguel por ela R$10 mil por mês. Um cara bem sucedido e tal, nossa, R$10 mil por mês, tá louco? Tem que ganhar quanto, parece? E eu estou construindo uma outra casa de 2 milhões e o aluguel dessa casa de 2 milhões seria aproximadamente uns 25 mil. Desculpa, ele falou assim, o aluguel dessa casa seria mais ou menos uns 25 mil. E a parcela do financiamento vai ficar mais ou menos uns 30 mil. Estou te falando num alto nível, tá? Mas mesma coisa, elimina 2 zeros e é mesma coisa, mesma matemática. Então, portanto, do 25 de 30 não está tão longe, não. E o aluguel aumenta, a parcela do financiamento é decrescente, portanto, eu estou fazendo um bom negócio. Ainda a casa está se valorizando, a casa é minha.
Tá certo o cálculo dele. O análise dele tá certo. Só com um detalhe. Um detalhe só. Que ele, se ele estivesse utilizando a sua máxima capacidade de financiamento para conseguir comprar essa casa, ele estaria utilizando todo o seu cupo de financiamento. E como ele vai morar nessa casa, ele não tem o ingresso, não tem a renda. E ele vai ficar atrapado nesse seu investimento. Pior se fosse seu primeiro investimento. No caso dele, ele já tem apartamentos de investimento. Mas se ele tivesse feito isso como seu primeiro investimento, ele perderia a possibilidade de continuar investindo em outros apartamentos. Então, eu propus para a minha mulher o seguinte: vamos fazer o seguinte, vamos continuar investindo em apartamentos para alugá-los. A gente está super confortável aqui. O aluguel aqui é barato. Se a gente quisesse comprar essa casa, a gente pagaria um financiamento muito maior do que o aluguel que a gente está pagando agora. Quando eu falo muito maior, o duplo de maior. Daqui a 5 anos, a gente faz aquela estratégia que você falou, Vanessa. Que eu vendo, aí sim vou ter um patrimônio suficientemente grande para vender uma parte daqueles apartamentos para conseguir fazer a casa própria que eu quero. E aí sim, não preciso nem financiamento, compro a casa à vista, a casa própria à vista. Se quisesse financiar depois, já é outro papo, mas poderia ter comprado a casa à vista. Por que só em 5 anos, quando eu demorei 5 anos para chegar até aqui, por que só mais 5 e não 30? Então, eu vou explicar por quê. Tem uma parada, quando você investe em apartamentos, que você compra o primeiro, que é o mais difícil, vai para o segundo, que demora mais. Vamos supor que o primeiro você demorou 4 anos para conseguir pagar a entrada e alugar ele, demorou 4 anos. E o segundo, outros 4, 8 anos. Quando você vai para o terceiro apartamento, o terceiro ciclo, o primeiro apartamento, logo de 8 anos, ele é altamente provável e já se valorizou muito. Talvez o duplo do valor original. Então, portanto, seu apartamento é 500 mil, ele talvez está custando R$1 milhão. E detalhe, em 8 anos, você ficou pagando com o aluguel, você ficou amortizando dívida, né? Porque você pagou uma parcela da amortização, portanto, você não está devendo R$400 mil. Porque você pagou 20% de entrada, de 500 mil, você pagou 20% de entrada, 100 mil, tirou um financiamento de 400 mil, só que logo de 8 anos você não deve mais 400 mil, você deve 300 mil, vamos supor. E a casa vale 1 milhão, você deve 300 mil, vendeu o apartamento, você capitalizou sua poupança, amortização, valorização. As 3 coisas. Esse dinheiro capitaliza para o seu bolso e agora você faz um super ciclo. Você não paga uma entrada de um apartamento. Você paga no terceiro ciclo, você paga os 50% de 2 apartamentos ou de 3 apartamentos. Aí você faz um super ciclo de investimento. Aí que fica bonito o negócio. Aí, gente, aí não te para mais ninguém. Então, nós, com minha mulher, que estamos em 5 anos, a gente está justamente nesse ponto. Onde que a gente tem o momento de vender o primeiro apartamento, que ela investiu em 2017, vender aquele, e é o nosso momento de fazer um super ciclo. Daqui a 3 anos, a gente vende do segundo ciclo, e no quarto ciclo a gente faz novamente um super investimento. Ou seja, nos próximos 5 anos, a gente não vai ter 2 ou 3 apartamentos. Nos próximos 5 anos, a gente vai ter 10 apartamentos. Ou mais. Vai depender de quê? Quanto se valorizaram os apartamentos iniciais, quanto amortizaram e quanta entrada eu dei neles. Ou seja, o negócio nos investimentos imobiliários é exponencial por causa daqueles negócios dos super ciclos. Quando você reinveste o patrimônio que você ganhou nos primeiros investimentos, especialmente o primeiro. Okay? E aí sim, você utiliza esse patrimônio para
Aí, se você pode vender, você tem 10 apartamentos, você vende 2, 3 apartamentos, compra a casa ou dá uma entrada muito grande da sua casa. E aí, se você ainda tem 5, 6 apartamentos, que geram renda mensual todo mês, aí você tem o melhor dos dois mundos. E ainda você continua investindo, porque como você, sua casa própria, praticamente não pediu financiamento, que é de uma entrada muito grande, você ainda não perdeu sua capacidade de financiamento. Aí tinha uma vez que eu perguntei, essa estratégia que eu acabei de explicar aqui, eu ensino muito, 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 muito. Falo aqui, falo toda hora. Tem muito investidor que acha legal a estratégia e começou a copiar. E um dia eu entrevistei um depoimento de um cara de uns 35 anos. E ele me disse, cara, eu estava assinando um contrato para a minha casa própria, meu apartamento, lá no Chile. E a gente tava, literalmente, a gente estava programada, com data marcada, para assinar contrato na semana que vem. Olhei, vi a estratégia e parei tudo. E falei com minha mulher e a gente decidiu investir primeiro e daqui a 10 anos, aí sim comprar a casa própria mais à vista e sem ficar endividado por 30 anos. Daí eu falei, nossa, e como você convenceu sua mulher para atrasar o sono? Escuta essa. Como você conseguiu convencer sua mulher de atrasar o sono da casa própria em 10 anos? E ele ficou até bravo comigo, me disse, não, Inácio, tu tá errado. Eu não convenci a minha mulher de atrasar o sono da casa própria em 10 anos. Eu enxerguei que eu ia adiantar 20 anos meu sonho da casa própria, porque eu já estava planejando ficar endividado por 30 anos para que essa casa seja minha. Eu vou conquistar a mesma casa ou parecida daqui a 10 anos, à vista ou praticamente à vista. Isso aí me iluminou, ele me aportou, ele me ajudou a enxergar que você não está atrasando 10 anos, você está ganhando 20, que é bem diferente. Eu entendo que o assunto é conflitivo, eu entendo que não é todo mundo que quer, eu entendo. Tá? Como falamos no início, não tem certo ou errado, tem objetivos. Se seu objetivo é tranquilidade para seu futuro, garantir a sua aposentadoria, adiantar a sua aposentadoria, liberdade financeira, viver das rendas, garantir o futuro dos seus filhos, a educação dos seus filhos, o caminho é o investimento imobiliário. Se você só quer a casa própria, não quer mais nada, não quer mais saber, não interessa nada, com tal de ter a sensação que esse aqui é meu, essa é a minha casa, eu faço o que eu quero aqui, esse aqui é o palácio do rei, isso aqui, o rei sou eu, na minha casa eu sou o rei. Se você Palácio quer do Rei. passar, o rei sou eu e esse aqui é o meu palácio. Se você quer ter isso, não tem matemática financeira que ganhe a eu quero, eu gosto. Não tem. Sério mesmo. Eu posso fazer Excel do que você quiser. Eu posso demonstrar para você matematicamente, financeiramente, que um negócio, uma trilha é melhor que a outra. Mas estou te falando. Quando tem uma pessoa que me diz, eu gosto, eu quero, não, nada. Eu lembro de uma vez que eu comprei um Não, Mini Cooper. Pode eu acho que eu perguntar. caí no Instagram. Eu caí no Instagram. Você caiu no Instagram? Pedi uma Tá. solicitação aí. Você pediu de novo, tá? Aceitar. Opa, será que foi? Instagram é meio maluco, né? Daqui a pouco já entra, mas beleza. O que estava falando? Tá. Eu ia falar da história do Mini Cooper que eu comprei. Sabe aquele carrinho pequenininho, aquele Mini Cooper S? Aquele É carrinho um carrinho que... de controle remoto. Nada com controle remoto, é o melhor carro do mundo. Mini Mini Cooper Cooper. S. O Mini Cooper é aquele Ah, aquele carro... carrinho de 2 lugares. O carro mesmo, de dirigir de 2 lugares. Tem 4 Tá. lugares na real, mas parece de 2, que ele é pequenininho, sabe? É. O Mini Cooper. Tá, Tá tá, tá. bom. Eu lembrei agora qual é. Lembrei. Beleza. Daí, gente, eu sonhei com esse cara, ainda sonho com esse cara. Daí, um dia, comprei o carro. Gente, comprei um carro e comprei ele à vista. Assim, pum. Comprei o carro mesmo. E mandei ele personalizar. Fiz todo o esquema.
Nunca fiz na minha vida um pior negócio que esse. Um carro semi-esportivo que gasta mais, reparações, manutenções, freios, combustível mais caro que tem, gasta pra caramba. Um carro semi-esportivo, esportivo é o mais caro que tem. Pergunta para mim se eu tô arrependido. É gosto, né? Gosto regalo da vida. Um arrependido nada. No Chile falamos o dançado e o bebido, ninguém me tira. Dançado e bebido já era. Já dancei, Já já é. bebi, ninguém me tira. Já dancei, já bebi. Então, eu estou te falando, contra o eu quero, contra o eu gosto. Só que é importante você saber que isso custa grana, hein? O quero, eu gosto é caro. São gostos caros. Tem perguntas, Vanessa? Eu acho que era isso. Ontem tinha bastante pergunta. Hoje, bom, eu continuo acho que travada lá no Instagram, não sei porquê, mas enfim. Hoje não tem perguntas, hoje o povo tá quietinho, de boa. Que bom que não tem pergunta, porque hoje, precisamente, eu preciso terminar a live um pouquinho mais cedo, porque tenho que ter uma reunião em outra cidade e preciso ir almoçar e irem para lá rapidinho. Então, se você caiu no Instagram, não tem perguntas. Eu queria desejar um ótimo final de semana para vocês, Vanessa também. E já tem notícias segunda-feira, porque já segunda-feira a gente vai começar um novo ciclo, porque sim, achamos uma oportunidade. Ainda não assinamos, ainda não está assinando o contrato. Desculpa, ainda não está assinando o contrato, mas eu acredito que a semana que vem eu vou para lá, para São Paulo, a gente se conhece fisicamente e, se Deus quiser, já semana que vem podemos dar notícias, tá? Exatamente. Abril, lançamentos 1000. Abril, lançamentos 1000, até rimou. Já temos o empreendimento na temperatura e pressão exata para fazer se pagar sozinho, com alta valorização para os membros da nossa comunidade. Aguarde, confira. Vamos afiar as espadas, lustrar os escudos, porque temos uma batalha a ser vencida pela frente e nós estamos aqui ansiosos. Semana que vem, se eu não me engano, acredito que semana que vem a gente vai atrás dos detalhes. Eu compartilho para vocês tudo lá nos stories. Acompanhe, veja de perto, vai valer muito a pena. Forte abraço, bom fim de semana, bom descanso. A gente se vê semana que vem com mais notícias. Até. Bye, bye, até.